Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso podcast 22 Minutos, um podcast do Hospital 22 de Outubro que traz para você o que acontece aqui dentro do hospital. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana que acontece aqui. Nós vamos falar sobre o projeto Terapetes. E para isso, eu trouxe o nosso gerente de estratégia, Antônio Marco da Silva, para falar com vocês sobre o Terapetes. Tudo bom, Antônio? Bom dia, doutor, tudo bem? Como vai? Então, nós estamos aqui hoje falando sobre esse projeto que muito nos alegra, né? Tudo o que aconteceu aqui. Ele começou, né, dentro de uma proposta de atenção ao nosso paciente, que a gente acolheu e percebeu ainda no tempo da pandemia, quando as internações ficaram longas, né? Quando a distância da família também ficou longa e a gente começou a sentir perceber algumas demandas entre os nossos pacientes aqui, que estava relacionado principalmente com os seus animais, a distância da família. Então, um paciente perguntou: olha, eu não consigo fazer alguém trazer o meu cachorro que está em casa. E nós começamos a pensar como que a gente poderia estruturar isso. Parece que a ideia então é que a interação entre o pet, entre o animalzinho e o paciente aqui dentro resulte em melhora para o paciente. Essa é a ideia. Foi exatamente assim que começou. E nós, vendo isso, percebendo isso, a demanda que veio do paciente para a gente, nós fomos então fazer algum benchmark. A gente saiu em torno de alguns outros hospitais aqui na região que tinham esse projeto, né? Já tinha isso funcionando. E conhecemos o pessoal de Araras, né? E lá em Araras a gente foi visitar o hospital, mas o projeto que eles tinham lá era uma proposta um tanto diferente. Eles têm lá um cão residente, tá? Então o cão era inclusive de um médico lá dentro. Ele foi treinado, ambientado dentro do hospital e lá ele fazia as visitas com frequência aos pacientes. Nós vimos essa parte do projeto, achamos até mais fácil implantar, porque a gente já tinha aqui algumas propostas, né? Alguns até médicos nossos aqui que tinham, né? Para começar, o Dr. Marcelo Galouro, que tinha lá a Verona, depois o Dr. Thiago Ceriza, que tinha o Montanha, né? Que é um Shih Tzu. Depois incorporamos nessa proposta também veio o Rogério Garros, que tinha lá um Bernese, tá? Cachorro imenso, lindo, que veio para cá. E, por último, entraram aqui no projeto, que são os mais frequentes que tem aqui, a Lua e o Churastei, tá? Que são, inclusive, aqueles agentes, a Larissa trabalha com o senhor lá no AMI, né? Exatamente. Então, a gente incorporou esse projeto e começamos com o projeto da visita, do cão treinado, tá? Depois que a gente entrou no projeto de acolher os outros animais, e a gente começou com os caninos também, os outros animais visitando os pacientes. Aí estruturamos todo o projeto com uma rotina de asepsia, limpeza do animal, tudo, tá? Com a rotina das vacinas, com todo o projeto, tudo que precisava. Depois nós acabamos chegando nessa parte de liberar os animais, ainda com cuidado, para que viessem visitar os seus Da maneira que está hoje. tutores. Quanto tempo então já tem esse projeto? 2020, 21 a gente começou, doutor. Estruturamos em Já estamos 2020, no quinto ano já do já no projeto. quinto ano do Você projeto. considera um sucesso? Com certeza. A gente percebe através das pessoas que não atende só os pacientes, viu? É um alívio também para os funcionários. Recebê-los aqui acaba aliviando todo mundo aquela tensão, são sorrisos disparados, gratuitos, isso tudo melhora e muda muito o nosso resultado. Muito legal. Você considera que do jeito que está é suficiente ou quer dar uns passinhos para frente? É exatamente isso, doutor. Nós estamos aqui justamente para anunciar um passinho a mais, né? A gente passou por algumas situações na pandemia, tá? Inclusive um caso que tocou muito a gente e que deu um insight lá para a gente em hoje consagrar, trazer para cá uma proposta de dar um passo adiante, que se posso adiantar é de trazer para cá um animal de maior porte. Então eu quero trazer para a nossa conversa aqui o pessoal do Centro Terapêutico Integrar, que vai fazer parceria aqui com o Hospital 22 de Outubro. Dani,
bom dia, seja bem-vinda. Por favor, se apresente para a gente. Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, Antônio. Bom dia. Sou Daniela Dalben Mota. Já estou aqui na área da saúde em Mojimirim faz tempo. Hoje eu estou como sócia proprietária do Integrar, né, onde eu atendo crianças com TEA, transtorno do espectro autista. Nós temos hoje uma demanda de em torno de 500 crianças que passam com a gente, tá? De 500 a 700. Inauguramos uma unidade Itapira, também estamos lá em Itapira. E o nosso diferencial é a ecoterapia, tá? Então, hoje nós temos a ecoterapia dentro da clínica, que oferece esse tratamento para as crianças que tratam lá com a gente, né? E por que a ecoterapia? Eu falo que o cavalo é nosso terapeuta silencioso. Então, o cavalo é nosso terapeuta que entende a criança. Ele não julga, ele não cobra, ele não exige uma linguagem verbal da criança e ele interage com a criança. O cavalo, ele não fala, mas ele ensina. Ele sabe quem está montado, ele sabe as reações dessa criança. E os resultados são fundamentais, tá? Quem tem TEA sabe das alterações motoras da criança, comportamentais, sensitivas, e a gente consegue trabalhar tudo isso com esse animal. Vocês imaginam uma criança conseguir estar em cima de um animal de 500 quilos, a gratificação dela de poder, aquela sensação, eu posso, né? Tá sempre discriminada, sempre não posso nada. E eu posso, estou dominando um animal grande e eu estou aqui em cima dele. E os resultados são fantásticos. Nós temos crianças que não sobem, mas elas interagem com o cavalo de uma maneira maravilhosa. Eu não como salada, não como alface. Nós já vivemos lá dele ver o cavalo comendo, chegar em casa e falar, mãe, eu quero comer. O cavalo come. Que bacana. Então é algo assim, fantástico. Não pode pentear meu cabelo. Mas a gente penteou do cavalo. Também quero. Então, é um resultado que só quem vive o dia a dia do cavalo interagindo com essas crianças sabem o que isso significa. Imagino, porque é um desafio muito grande cuidar de pessoas com TEA, né? Sim. Crianças, adultos. Adultos você não trabalha lá, mas crianças. Trabalhamos, nós temos um grupo de adolescentes, né? Que estão entrando aí na 18, né? 18, Vitor, 15 anos. Estão com a gente, e os mais velhos a gente atende no domicílio, que são as crianças que não tiveram essas oportunidades, talvez menores, né? E todo esse desenvolvimento. Mas nós temos crianças de 2 anos hoje no cavalo. Que lindo. Maravilhoso. E já que você falou do Vitor, por favor, se apresente pra gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Eu sou o Vitor, sou Integrar, do Centro Terapêutico da Baixa Mogiana. Eu trabalho há alguns anos com a ecoterapia e para mim vem sendo um prazer enorme estar fazendo parte desse projeto juntamente com o Hospital 22, graças à oportunidade que a Daniela sempre vem dando. Eu quero levantar a bandeira da ecoterapia o mais alto que eu conseguir, o tanto que é mágico o contato com o cavalo e com os animais. A diferença que a gente vê é nítida sobre todos os pacientes que passam com a gente todos esses anos. Gente, eu sou paulistano. Nasci na Brigadeiro Luiz Antônio. Para mim, cavalo é um bicho extremamente assustador. Tá? As poucas chances que eu tive de andar a cavalo, fiquei com uma dorzinha naquele lugar. Como é que as crianças vão nisso aí na boa? A gente tem uma manta própria para os atendimentos de curta e longa duração. Geralmente os atendimentos são de 30 minutos, devido ao tanto de estímulos que as crianças têm quando estão fazendo a terapia. E fora as outras atividades agregadas à ecoterapia. A ecoterapia em si é uma terapia de montaria a cavalo, mas não sendo a principal terapia a montaria. Podendo ser alimentar o cavalo ou com qualquer objeto distinto que esteja na toda a interação com o animal. Toda interação com o animal. Só de chegar naquele ambiente diferente, já tem vários estímulos sendo ofertados naquela terapia. Ô Vitor, e conta para mim, esses animais que você tem lá são bem cuidados? Quem cuida disso? São bem cuidados, eu estou lá todos os dias, e temos também o Bruno, que é o nosso veterinário, que inclusive está aqui hoje para falar um pouco sobre a saúde e bem-estar deles. Bruno, seja bem-vindo à nossa conversa. Por favor, apresente-se aqui para nós. Eu sou Bruno Solano Gonçalves Neto, sou médico veterinário há 14 anos.
E eu entrei nesse projeto, a Dani era na frente da casa da minha mãe, a Dani chegou lá para montar a clínica dela, colocou cavalos, eu conhecia o esposo dela, entrei para trabalhar, ajudar junto lá. Cuido dos animais lá, da saúde deles, o bem-estar deles lá dentro do centro, porque o animal precisa estar com um bem-estar totalmente zerado para eles poderem trabalhar tranquilo. E é o que a gente faz lá, com o Vitor como equitador e tratador também, né? A gente vamos passando dicas, vamos trabalhando sempre para sempre manter eles no melhor conforto, porque eu acredito que eles estando no melhor conforto, eles vão trabalhar com as crianças tranquilo. Porque acho que a saúde do animal, para a gente aqui do hospital, é tremendamente importante. Sim, eles são animais que são vacinados periodicamente, vermifugados, tudo dentro do padrão. Não tem nada, a gente não, por se tratar de mexer com vidas ou com crianças, pessoas, a gente tem que estar. Porque talvez o maior valor que a gente tem dentro do hospital é a segurança. A gente zela muito por isso. E a ideia é realmente que a gente não, assim, o paciente não corra risco algum ao ter contato com o animal. A gente quer que ele tenha benefícios desse contato. Não, tanto é que quando a gente falou da proposta, ainda falei para a Dani, precisa mandar as carteiras, eles estão todos vacinados, a gente tem, os animais não têm lesão lá, o Vitor, o animal se riscou, porque é normal se machucar. Ele já liga para mim, o que vai fazer? A gente já cuida, então assim, todas as carteiras, eu falei para ela, precisa mandar as carteiras, precisamos fazer uma carta, dizendo que eles estão aptos a poder andar para qualquer lugar, vir aqui, estar presente junto com as crianças, porque eles estão com a saúde em dia. Todo mundo falando a mesma linguagem, tudo bem agregado e alinhado, o veterinário, o equitador e o centro em si que dá todo o apoio. Os animais são deles, a gente hoje conta com 3 animais, 3 cavalos lá, zelando o bem-estar deles mesmo, por revezamento de tempo de hora trabalhada, o seu descanso ideal, tem água disponível a todo momento no atendimento. É tudo bem alinhado. Eu acho que é por faixa etária, você trabalha cada cavalo com seu peso, né? Cada cavalo possui seu perfil para cada tipo de beneficiário, de paciente que vai estar passando lá. Aí a gente enquadra, senta em equipe, discute isso e acha o cavalo ideal para cada pessoa. Bacana. Agora eu vou voltar um pouquinho para o Antônio. Antônio, qual que é a sua expectativa desse novo passo que o projeto vai dar aqui dentro do hospital? Doutor, olha, nós trabalhamos muito para que esse projeto desse certo. A gente já colheu bastante frutos quando a gente tem a visita dos caninos e a interação com o cavalo tem uma tendência de levar isso no outro nível, tá? Porque não só o relacionamento, tudo isso que eles já falaram para a gente, do trabalho que o cavalo faz, mas também o nosso relacionamento com as pessoas aqui dentro, tá? Nós temos tem um colega seu aqui que traz para cá muitas cirurgias de portadores de TEA, né? Uhum. Então eles estão aqui e muitas vezes a gente, claro que são cirurgias rápidas, vem e volta muito rápido, mas às vezes a gente carece dessa interação. E cada vez que a gente faz isso, tá? Trazendo o relacionamento com o animal aqui, a gente também transforma a experiência do paciente. A gente muda, ele tira o foco da doença, tira o foco do problema que está acontecendo para trazer para uma coisa que é uma experiência maior. Quantas crianças, como o senhor falou mesmo, o senhor teve uma experiência um pouco traumática, mas para muitas pessoas esse domínio, essa interação com o animal de grande porte, tá? Traz uma dinâmica diferente para o tipo de cuidado que a gente está dando. E cá entre nós, se posso dizer ainda, essa proposta surgiu justamente porque um dia desses a gente estava até conversando aqui, a gente viu um vídeo também em que o cavalo tem uma sensibilidade diferente no trato com os pacientes, no acolhimento, a maneira com que ele reage, né? Desde levantando a cabeça, olhando de frente ou não, baixando a cabeça, tudo isso são sinais que podem ajudar muito os nossos pacientes na recuperação e no acesso a essa visão diferente, tá? Do momento que ele está passando. É ressignificar. Muito bom. Agora, vou perguntar para a Dani. Pessoal, eu trato a Dani com intimidade, porque a gente se conhece há bastante tempo. Trabalhamos juntos na saúde pública, tá? A gente está aqui agora em outro momento,
mas a nossa amizade continua. Ô Dani, e para a sua empresa, qual é o impacto que você espera esse encontro com os pacientes aqui do hospital? Eu acho fantástico isso. O propósito da empresa sempre foi levar o diferencial e acolher o máximo que a gente puder todos os nossos pacientes beneficiados que estão lá dentro. E como benefício lá dentro já é fantástico, poder trazer isso para outros lugares, não tem preço, não tem o que falar disso, sabe? Porque é uma coisa muito bonita mesmo. E de repente nós temos várias dificuldades com crianças em ir para o hospital, em fazer um exame, a dificuldade deles de ir no consultório. De repente, o amigão dele, o cavalo também vai. Olha, eu também estou lá no mesmo lugar que você. O cavalo também foi para o hospital. Então, nós estamos mostrando um ambiente que ele já está familiarizado para tirar um pouquinho do sofrimento, daquela angústia e levar a qualidade de vida, que é nosso objetivo aí. Que é essa ideia, né? Que é essa ideia. Ô Vitor, qual é o nome dos animais que vêm para cá? Hoje a gente tem uma égua que chama Turmalina, com o apelido de Tutu, a famosa égua. De primeiro momento vai ser ela que vai estar aqui conosco, mas temos também o Cacau e o Malbec, que tem o apelido de MM. Peraí, então é a Tutu, o Cacau e o Malbec. Que tem apelido de MM. Gente, eu adoro a uva Malbec. Não É uma delícia. Nossa, você também gosta de vinho? Eu gosto bastante de vinho. Eu gosto do Malbec. Muito bom. É bacana. O chocolate também, né? Tem o cacau. Cacau. Tem cacau. Entendeu, né? Só tem coisa boa Já lá. puxou para outro. Só tem outra coisa boa. preferência. Nossos cavalos são muito bem treinados. Tem uma rotina ótima, excelente lá, estabelecida. A gente treina eles periodicamente. Eles são como da família já. Eu falo que eles são como um irmão, um filho. São tudo pra gente lá e já viraram o xodó da clínica e vai virar o xodó do mundo, se permitir, porque eles são mágicos. Nós temos crianças na clínica que falaram na ecoterapia. Sim. Não falaram na sessão de fono, na sessão de nada, na A ecoterapia. primeira palavra foi cacau. Cacau, o famoso cacau. Não, isso é extraordinário, né? Costumo dizer que eles são um dos seres mais inteligentes do mundo. Eu estava comentando com o Antônio na sala dele, que acho que quando Deus fez o cavalo, ele pintou com o pincel à mão, assim, e fez um ser mágico, colocou na terra e falou assim, desfrutem. O cavalo já vem fazendo a diferença de muitos anos atrás, ele faz a diferença. E hoje, graças à ecoterapia, às oportunidades que estão aparecendo, os resultados também que vêm aparecendo, que são óbvios, ele vem chegando em outro patamar na saúde, que continue evoluindo e todo mundo consiga aproveitar, como a Daniela falou, desse benefício, chegar em maior quantidade possível que a gente conseguir levar a ecoterapia. Quem puder estudar um pouquinho sobre a ecoterapia, ver o que é, vale a pena tirar um tempinho e ver a fundo a ecoterapia. É um assunto muito interessante e com resultados nítidos já hoje. Nossa, muito bacana. Cavalo lê. O que eu mais gostei da fala de vocês é essa emoção que vocês colocam. É o cavalo que faz isso. Eu costumo dizer que lá quando a gente entra naquela pista, o agente terapêutico não é ninguém, mas é o cavalo. A gente pode ter um médico, um fisioterapeuta, um doutor, quem seja, quem está ali, quem é o centro da atenção é o cavalo. Igual o Antônio chegou a dizer do projeto, que o foco maior passa a não ser mais o problema, e sim o cavalo. Ele tem esse poder, ele tem essa magia. Eu garanto para você que nasceu lá em São Paulo, via pouco o cavalo. Quando você via um, você parava e falava, ah lá, um cavalo passando, ele tá cor, tava numa charrete, tava numa cela. Ele faz isso com a gente, ele tem esse impacto na vida do ser humano e é um ser extraordinário que tem que falar dele, tem que falar do cavalo, ele tem que ter o bem-estar dele, ele traz esses benefícios pra gente sem cobrar nada. É a gente que... É interessante. Ontem eu estava assistindo um programa de entrevista com o neurocientista, o Miguel Nicoleles, e ele estava falando em determinado momento lá da entrevista sobre o exército mais vitorioso na história da humanidade, que foi o exército mongol, que eles eram um exército a cavalo, né? E ele tem algumas experiências comprovando que existe um link neural entre o ser humano e o cavalo, e por isso o cavalo responde melhor. Eu cheguei a comentar na sala do Antônio lá, os meninos, que eu falo com o cavalo, daí começaram a rir. Mas na verdade a gente fala com o cavalo, ele passa sinais de tudo que está acontecendo, quando ele está bem, quando ele está estressado, quando ele não está. E geralmente o cavalo, ele é em manada.
O Bruno vai saber dizer melhor até que eles são presa, né? Eles estão dispostos a fugir, a fuga deles. E eles alinham o coração deles com o alfa da manada. E geralmente quando eles estão confinados a gente é o alfa dele. Então o coração dele está alinhado com você. Num raio, acho que de 2 metros, se eu não me engano, não sei o número exato, ele vê o batimento de todo mundo que está à volta dele. E ele sabe o que está acontecendo na volta dele. Muito bom. Agora nós estamos terminando, já vamos para a parte final. Queria que o Bruno, então, desse a palavra final dele aqui do nosso podcast. Então, sobre o projeto, até quando eu cheguei aqui, eu vim com um pensamento. Aí depois eu já me propus até mudar algumas coisas do meu pensamento, porque eu acho maravilhoso fazer o bem sem olhar a quem. Sempre pensei isso. E acredito que isso vai trazer um fundamento enorme aos pacientes, porque é muito interessante. Você vai ver um animal gigante, para certas crianças que eles nunca teve esse contato. Entrar, poder tocar, poder chegar perto, vai mudar muito a vida de cada um deles, acredito. Porque é muito lindo esse trabalho e eu acredito que vai ajudar muito em recuperações de muitos pacientes. Vai ter um impacto, sim, que a gente espera. Então vamos para a hora final da despedida. Começa com o Antônio. Antônio. Doutor, olha, eu estou aqui muito feliz com essa proposta. Estamos aqui hoje, a nossa primeira reunião de campo aqui, onde a gente certificou tudo isso, onde, né, acabamos de falar, o que o Bruno falou foi justamente o que aconteceu aqui, né? É um projeto que tinha uma pretensão, hoje ele está entendendo como que isso funciona, a gente já sonhou com isso antes, né, Dani? A gente já conversou, já até se emocionou em relação a tudo que já aconteceu e que pode acontecer. Então, os frutos, acho que a gente vai ver em breve, porque tão logo esse podcast vai ao ar, também nós vamos ter aí as primeiras interações também no ar. Dani, sua vez. Despedida final do nosso podcast. Agradecer ao Hospital 22 de Outubro, Antônio Marcos, de ter nos convidado para fazer parte desse projeto que vai de encontro ao nosso propósito. E não tenho dúvida que vai ser um diferencial muito grande e nós vamos mudar a história de muitas pessoas aqui dentro. Vitor. Eu só tenho a agradecer a Daniela por acreditar no meu trabalho desde o começo, a todos que estão envolvidos no projeto. Eu tenho certeza que todos vão ter acesso ao cavalo, que é um ser mágico, e todos vão aprender a linguagem dele, começar a falar com ele, e vai ter um impacto enorme na sociedade e no mundo. Bruno. Eu também só agradecer, como eu disse, que eu vim com uma pretensão e estou voltando para casa com outro. E vamos dar certo, vamos torcer para dar tudo certo nesse projeto aí. Então assim encerramos mais uma edição do nosso podcast 22 minutos. Lembre aí de apertar sininho, curtir a gente, siga a gente nas redes sociais. Eu agradeço e me despeço de vocês. Até uma próxima.